Você começou a estudar para o TJ de São Paulo e agora você está vendo a prova se aproximando. A gente sabe que para se dar bem, para ficar à frente dos seus concorrentes, você precisa muito mais do que só separar um tempo para poder estudar. Você vai precisar de preparação e também de estratégia. A gente é do canal Mente de Concurseiro e você está no Mente Analítica. Fala, fala, galerinha! Estamos por aqui mais uma vez para poder conversar com vocês hoje, um vídeo temático. A gente vai conversar aí sobre as nossas previsões para o TJ de São Paulo, né? Eu sou o Diego, estou aqui com o Júnior, como sempre, meu amigo, meu irmão. E Os aí, concurseiros tranquilo? que estão com grisalho acima de 75% é o melhor que eu conheço, definitivamente. Pior que isso já está, acho que, aumentando desde a nossa época aí de concurso. Pode ser um efeito colateral que você vai ter aí, infelizmente, com a sua aprovação. Pode ser, pode ser. É. Pessoal, hoje a gente vai conversar aí sobre previsões para o TJ de São Paulo. Vocês sabem que aqui a gente sempre conversa, a gente sempre tenta ajudar todo mundo que estuda para concurso, mas a gente dá algum foco mais especial, a gente tem um olhar um pouco mais de perto sobre os concursos que são de nível médio, que cobram direito de alguma forma. Exato. E é exatamente o caso, né, do TJ de São Paulo, que vai ter aí uma oportunidade grande para a galera de nível médio. Tem uma quantidade boa de vaga, né, uma quantidade alta já prevista em edital, que é uma coisa que há muito tempo os órgãos, né, de uma maneira geral, estavam tentando evitar para, enfim, poderem chamar com um pouco mais de calma, ter um pouco mais de espaço ali para poder convocar. Esse dá Mas uma parece. oportunidade quase descarada, né? Sim, sim, essa galera que se inscreveu para o TJ de São Paulo aí, vocês estão com a faca e o queijo para poder virar colega aí, né, servidor público, especificamente aí serventuário da Justiça e ajudando aí os jurisdicionados paulistas. Então, galerinha, a gente vai trazer aqui uma apresentação, já já a gente bota no quadro aqui. Então, fique com a gente até o final. De cara, já lembra de se inscrever no canal, deixar aquele like e, se porventura você conhecer alguém que pode se beneficiar de alguma forma desse vídeo, já aproveita, compartilha, manda o link lá no WhatsApp e lembra de mandar um alô para a gente também lá no Instagram, @mente de concurseiro, _oficial. Precisar trocar uma ideia, conversar, mandar um alô, dar sugestão de temas de vídeos, né? Então é isso, galera. Vamos começar aqui, Júnior, a, a apresentação. Vou pôr aqui o quadro aqui na tela. Tá bonito isso aí, hein? Ficou legalzinho, né? Ficou. Então, ó, como vocês podem encontrar a gente aqui no canal, né? Lá no Instagram, @mente de concurseiro _oficial, nosso site www.mentedeconcurseiro.com e no Spotify com episódios novos todas as quintas-feiras. É isso. Falar nisso, é um episódio bem legal que o Diego colocou lá. O título tá... Qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Tava lembrando do que vem depois. Agora, vale muito a pena ouvir. Recomendo você dar uma chegadinha lá. E pelo design agora aí até dos slides, dá para ver que se Diego não fosse servidor, ele estaria agora trabalhando com design tranquilamente. Definitivamente não sei se eu ia ter paciência para isso não, mas a gente tenta. Ficou bom. Então, pessoal, vamos só repassar aqui algumas das informações básicas que vocês já sabem, mas possivelmente vocês não sabem de alguns detalhes que é bom a gente esclarecer, né?
A banca é a VUNESP. A quantidade de vagas é uma coisa interessante que a gente tem para falar, porque a princípio são 400 vagas, não é? Mas o importante da gente falar agora é que são exatamente 400 vagas, mas são vagas imediatas. Que por si só já é bem acima da média para esses concursos atualmente, né? Justamente. É legal a gente destacar isso, porque há bastante tempo a gente não vê um concurso com uma quantidade de vagas imediatas tão grande. E mais É, uma coisa que é interessante a gente destacar também, porque eu não sei se as pessoas se atentaram a isso, é que esse concurso especificamente, ele é só para a capital do estado, né? Então é bom você já ir para a prova, caso ainda não tenha se atentado a isso, ciente de que as convocações vão ser só para a capital, beleza? Muito provavelmente, ao final do prazo de validade desse concurso aqui, que deve ser de 2 anos, provavelmente, pela tradição, então, se você, ao final do concurso, deve-se abrir um novo concurso, tá? Para o estado todo e possivelmente para a capital de novo. Tamanha é a necessidade de serventuários para trabalhar no TJ da capital. exato. E essas 400 vagas, Júnior, a gente vai até detalhar um pouco mais já já, porque tem uma notícia aí interessantíssima para a galera que vai fazer a prova, mas a gente vai deixar para falar daqui a pouco. Por isso que eu É, deixei aqui esses esteja. asteriscos aqui É, para a gente conversar já já. e esses 400 aí por si só é aquilo que a gente já falou em vídeos anteriores, né? Do STF. Teve aquela decisão do STF já há algum tempo, né? Sobre se você passou dentro do número de vagas, ser direito adquirido. Então, os editais de concurso, como regra, eles evitam colocar uma quantidade de vagas muito grande para concurso, para eles se resguardarem mesmo ali, né? Então, isso daqui é muito atípico, pelo menos nos últimos tempos. É um sinal do quanto que eles estão precisando de servidor. Exatamente. É exatamente isso que eu ia falar agora. O próprio fato deles colocarem essa previsão já em edital, ou seja, plenamente ciente de que eles estão se comprometendo em chamar pelo menos 400 pessoas, é um Aham, indício forte de que bem mais do que 400 pessoas vão ser chamadas. Mas a gente vai conversar mais sobre isso já já. A validade do concurso, 2 anos, né? Prorrogável por igual período, padrão também padrãozão. do que a gente vê do que a gente vê por aí, né? E passando aqui, a gente tem aqui a distribuição das vagas imediatas. Como a gente conversou, essas 400 são as imediatas. Então, a gente tem 300 vagas, tá? Para a lista geral. A gente tem 20 vagas para pessoas com deficiência. Ups. E 80 vagas para negros, tá? Um total de 400. E aí, vale lembrar, é interessante lembrar que as pessoas que são pessoas com deficiência, elas estão concorrendo a essas 20 vagas, porém, também estão concorrendo às vagas de ampla concorrência, tá? Então, Isso. eu não sei se isso é de um conhecimento tão amplo assim, mas eu já ouvi pessoas fazendo confusão quanto a isso. Então, as pessoas que têm deficiência, elas vão concorrer às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas para pessoa com deficiência, assim como as vagas para negro também, as pessoas também concorrem nas vagas de ampla concorrência e nos concursos onde há aquela previsão de vagas para pessoas hipossuficientes, para pessoas de baixa renda, é a mesma coisa.
Você concorre para aquelas vagas reservadas, mas também concorre para as vagas de ampla concorrência. Isso é muito Isso daí comum, inclusive. é importante da gente ressaltar, porque, por exemplo, se a gente tiver uma pessoa com deficiência que ficar em primeiro lugar, por exemplo, muito provavelmente ela vai ser chamada para vaga de ampla concorrência e não vai ocupar uma vaga de pessoa com deficiência, liberando assim mais uma vaga das reservadas. Então é legal a gente fazer essa distinção, porque faz diferença, tá? Beleza. Agora vem a surpresinha, né? Isso. Aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui para a segunda etapa, que é da boa notícia, Júnior. Olha, a segunda etapa do concurso, que é a prova ali de digitação, basicamente, eles separaram ali que vão chamar para essa segunda etapa os 1.500 primeiros ali da lista geral, 100 de PCD e 400 dos candidatos negros. Isso daí significa que é provável, até inclusive, que eles possam chamar esses 1.500 aí. Até o concurso histórico que a gente fala do TJ que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que precisa até de menos servidores do que o de São Paulo. Só para retificar aí, Júnior, rapidinho, na verdade, é possível que eles chamem 2.000. 2.000, exatamente. 1.500 da ampla concorrência, mais 100 ali dos PCDs e 400 dos candidatos negros. Então, candidato para caramba. O nosso concurso aqui, salvo engano, quando a gente fez TJ, chamou uma média de uns 1.200, né? E não tinha. Aí. Acho que foi mais ou menos isso. Isso já tem um tempinho. E o TJ aqui do Rio de Janeiro não tem. Esse emoji aí vem a calhar. Que é realmente um concursão, uma oportunidade única para você conseguir entrar, porque é muito difícil você ver um concurso que de cara já demonstra essa vontade de chamar tanto servidor assim, já de forma aberta, sem esconder o jogo ou sem ir com calma. Então, isso é sinal do quanto que eles estão precisando de servidor Ó, lá. e vou te falar uma coisa. Eu acredito que, assim, vamos botar por cima para. Acredito que desde, sei lá, desde de 2012, 2011, eu não vejo um concurso em qualquer lugar do Brasil com potencial para chamar tanta gente que nem esse. Eu também não lembro a última vez que eu vi isso, não. E ainda tem Verdade. ainda tem uma coisa que o pessoal tem que se atentar. Quando a gente ficava que nem desesperado olhando vacância de concurso que a gente tinha feito, dos concursos que eu fiz, eu lembro o concurso que tinha mais vacância era de TJ. Porque TJ, o pessoal, depois que passa para o TJ, normalmente, vamos supor, você fez essa prova agora do TJ, você conseguiu passar. Você vai ter muita tranquilidade. Uma vez que você passa no seu primeiro concurso, você já vai estar com alguma experiência, você já vai ter adquirido ali a prática do estudo. Então, é provável que você acabe querendo talvez estudar para um outro concurso depois. Aí, você já usando a sua experiência, tu vai lá e passa, por exemplo, um concurso do TRT, um concurso do TRE, para ganhar ainda mais. Você vai deixar uma vacância ali. Isso é muito comum. Se você começar a acompanhar o Diário Oficial, você vê que às vezes o TJ ele vira uma espécie de concurso escada, né, que o pessoal chama. O pessoal entra ali no primeiro concurso e depois o pessoal continua prestando outros concursos e tal. Então, a rotatividade ela é muito grande. Bom, então, sei lá, estão chamando aí. Eu chuto que é capaz deles zerarem esses 2.000 aí. Lógico, é Ó, especulação, mas mas, e vou te dizer uma coisa. Eu acho que não é nem um chute infundado, porque o que acontece? O pessoal do próprio TJ já falou que a ideia deles é, chegando ao final desse concurso, abrir um novo concurso para o estado inteiro. E é, muito provavelmente para a capital de novo. Ou seja, provavelmente eles devem zerar a lista de aprovados, né? Ou seja, zerar esses 2.000 aqui e logo depois fazer um novo concurso para o restante do estado
incluindo a capital, e aí provavelmente não vai ter tanta vaga, porque eles já vão ter coberto 2.000 delas, né? Mas ainda assim fazer um novo concurso. Ou E, seja, as chances são em que a necessidade seja ainda maior do que esses 2.000. exato. Então, é uma altíssima probabilidade de eles chamarem todo mundo que for aprovado. E tem uma outra coisa aqui do que a gente sempre fala aqui, até do porquê da gente gostar desses concursos, né? Que a gente fala de concurso de nível médio, que cai direito e tudo mais. Daquilo que a gente fala de sempre ter uma oportunidade. Então é isso que a gente está falando. Você começou a estudar para esse concurso agora. Na pior das hipóteses, você não passou. Primeiro, você já sabe que não vai demorar muito, daqui a pouco vem um outro concurso desse do próprio TJ de São Paulo, porque eles estão precisando de bastante gente. Todo o conhecimento que você adquirir para estudar para esse concurso, ainda que na pior das hipóteses você não passe, você vai conseguir aproveitar para o próximo concurso do próprio TJ e de outros diversos que vão aparecer aqui pelo caminho. É o que a Então, gente sempre fala, né? Conhecimento você não vai perder, você só vai exatamente. acumular. Esse é um concurso que me deixa até empolgado de pensar nessa possibilidade aí de tanta vaga, assim. É aquela parada que deixa animado. E assim, é bem atípico no É, sentido bom, porque quando a gente fala de aproveitar as matérias que a gente já viu, dificilmente você vai aproveitar 100% delas, né? Então, assim, ainda que você aproveite, sei lá, 80%, 90%, pelo menos ali, por exemplo, você fez um TJ, vamos para facilitar o exemplo, vamos de TJ para TJ. Você fez o TJ São Paulo e aí agora você animou de fazer o TJ Minas Gerais, né? Ainda que as matérias sejam ali todas muito parecidas, pelo menos o estatuto dos servidores vai ser diferente, porque é, vai mudar o estado e, consequentemente, vai mudar a lei. Mas nesse caso, não. Nesse caso, não vai mudar absolutamente nada, nem mesmo o estatuto. Ou seja, você vai aproveitar, muito provavelmente, 100% das matérias que você estudou. Então, é o que o Júnior falou. Na absoluta pior das hipóteses, tá? Você vai estar preparado, preparada para um concurso que deve sair logo em seguida. Essa que é a boa, beleza? Então, assim, para você que está pensando em fazer que está aí embicado para fazer o TJ de São Paulo, excelentes notícias, até mesmo para quem está começando agora, que pode estar preocupado em não estar com tanta base assim para fazer a prova, fica tranquilo. Primeiro, porque são muitas vagas, e segundo, porque provavelmente logo no embalo desse concurso deve vir outro. E se você seguir o que a gente recomenda aqui, com certeza você vai se manter estudando até lá e vai estar mais afiado ainda na próxima prova. Essa que é a ideia. sim. Eu dou até um recado aqui para pessoas que eram que nem a gente no início, que não tinham confiança, às vezes, de estudar. Tenta usar o sentimento, então, de, pô, vai que eu dou uma cagada e fico entre 1.500, porque foi assim que a gente começou. Então, Verdade. qualquer coisa, confia na cagada, mas pega até os vídeos anteriores que a gente já fez, vai vendo as dicas de estudo que a gente dá e começa a estudar para esse concurso. Daí para frente, depois você volta e diz aqui para a gente se não deu certo para você as coisas aí no futuro. Não, e assim, vale a pena. Vale a Vale. pena, porque é o que a gente está falando, de verdade. Eu não sei se você já está na trilha dos concursos há mais ou menos tempo, mas assim, é o que a gente conversou mais cedo. Há bastante tempo a gente não vê um concurso com tanta vaga imediata e tanto potencial de vaga para uma chamada no período de validade. É, Então, assim, tá tudo a seu favor. É só realmente aproveitar essa reta final, dar aquele último gás, sabe? Que vai dar tudo certo. De um jeito ou de outro, vai dar certo. Beleza? exatamente. Então, passando aqui, Júnior, vamos conversar um pouco agora com o pessoal sobre algumas características da banca VUNESP. Ela não necessariamente é amada por todos, porque ela tem umas características bem específicas de elaboração de questões e tal. Então, tem muita gente que preferia que fosse outro. Quer falar um pouco aí, Júnior, sobre a banca?
Bom, na pior das hipóteses, vai ter sempre gente que vai preferir que não seja CESP, né? Tem sempre essa possibilidade aí. O mais triste é que eu gosto da Sesc, Eu cara. É minha também banda gosto, eu também preferida. gosto. É. Mas tudo bem. Mas não xinguem a gente, por favor, nem mentalmente. Bom, uma característica que vale destacar dela, que está até escrita aqui, é essa escolha da distribuição dos assuntos. Muito embora a gente daqui a pouco vai entrar ali nos temas que são mais cobrados ou nos temas que ela vai dar uma preferência, ela costuma espalhar muito bem ali o que está no edital. Então, é provável que caia pelo menos um itemzinho ou outro do que está ali, ainda que, vamos supor, português, ela bate muito mais em interpretação de texto, como regra. Então, ainda que você tenha, sei lá, vamos botar ali, 70% da prova de interpretação de texto, os outros 30% eles vão dividir entre os outros itens que eles colocaram no edital. Então, vamos supor, ali nos itens de direito, a gente tem todas as matérias de direito. Muito embora também eles não tenham falado quantas questões vão ser para cada matéria de direito, também é provável que isso seja relativamente distribuído ali entre as matérias de direito constitucional, direito penal, administrativo, o que quer que seja. Então, se possível, dentro desse tempo que você vai ter para estudar, é bom você conseguir passar por todos os itens ali do edital e não deixar nada de fora, se possível for. Se for impossível, então que pelo menos você consiga estudar com estratégia, que é o que a gente daqui a pouco vai tentar te dar uma auxiliada por aqui também. Tem alguma coisa mais a acrescentar também em relação a à banca, nesse primeiro É, momento? e só para complementar isso que o Júnior falou, é o seguinte: justamente por essa característica de espaçar bem as questões, de aproveitar bem os assuntos que ela prevê no edital, é que isso que a gente vai fazer daqui a pouco, que é uma espécie de uma previsão, a gente separou os assuntos que a banca Vunesp gosta de cobrar em concurso de nível médio, né, para cargos ligados ao judiciário. Então, assim, a gente analisou aí mais de 5 anos de prova em Hum. mais de, sei lá, mais de uns 10 cargos diferentes. E aí a gente vai passar para vocês direitinho as conclusões que a gente chegou, mas é importante destacar que a própria cobrança ela muda tanto em função do nível do cargo, ou seja, se o cargo é de nível médio ou de nível superior, isso faz diferença, e também é, a que área o cargo está ligado, né? Então não é uma banca unidimensional que faz o mesmo tipo de prova para todo lado, não. Ela, claro, tem suas características próprias, tem ali o núcleo do trabalho, mas as extremidades ali, a ponta, as questões, elas vão variando um pouco de acordo com a área do concurso e o nível de escolaridade também. A gente também sabe que a banca Vunesp, ela costumava ser uma banca que se dedicava a fazer vestibular, né? Então, uma característica que vem dessa elaboração de provas de vestibular é justamente o fato das questões terem uma tendência de ser um pouco mais extensas, né? Em alguns assuntos mais do que outros. Então a gente vai ver, por exemplo, que as questões de informática elas têm uma tendência a ser mais direto ao ponto, né? Ela não rodeia tanto, não faz tanta história e tal. Então as questões de informática elas tendem a ser um pouco menor e perguntar assim a queima-roupa o que ela quer saber. Mas de uma maneira geral, em especial na prova de língua portuguesa, a gente tem que ter um cuidado, porque essa característica de prova de vestibular ainda está um pouco enraizada na alma da banca, né? Então, a recomendação é você se preparar para questões
um pouco mais extensas. E como que você faz isso? Já de cara, você, desde o momento que você já sabe quem é a banca, você já vai estudar focado para aquela banca. Ou É. seja, os sites de questões que você eventualmente tem acesso, você já vai pedir para filtrar lá pela banca VUNESP, nível médio, para você ir se acostumando com tamanho de questões, tipo de pergunta, tipo de cobrança, tudo nessa linha. Você já, se não começou, você já deveria estar fazendo, porque é essencial que a essa altura você se aclimatize com um tipo de cobrança que a banca gosta de fazer. E a essa altura, nem fazer prova de outras bancas também, né? Focar realmente na banca do Definitivamente, Unesp. Não perde definitivamente. tempo fazendo questão de outras bancas, não, porque às vezes o estilo pode mudar completamente. Sim, sim. E por consequência, você ser induzido ao erro, tá? Exato. A gente fez aqui uma análise, tá, geral da prova e separou aqui algumas coisas que a banca gosta de cobrar nesse tipo de cargo. E vocês vão perceber, eu não sei se vocês têm o costume de assistir esse tipo de análise mais analítica das provas e tal. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês. A gente viu algumas por aí pela internet e algumas levantaram algumas preocupações, porque eu realmente não entendi algumas conclusões que se tirou, né, para poder, enfim, dar seus palpites do que pode cair ou não. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Via de regra, em concursos de nível médio, onde há cobrança de direito, né, Júnior? A Sim. gente tem uma cobrança pesadíssima, pesadíssima em direito administrativo, por exemplo, e também em direito constitucional. E aí, eu vi algumas análises, Júnior, não sei se você viu também, com a galera dando um enfoque em administrativo e em constitucional lá em cima, lá em cima. Só que não é o que eu recomendo para a galera que está assistindo a gente aqui, e isso tem um motivo bem simples, assim. Porque, por exemplo, na banca não, na parte de administrativo, a gente tem apenas duas leis. A gente tem o Estatuto dos Servidores de São Paulo e a gente tem a Lei de Improbidade. Só tem duas leis para estudar. É Ou bem. seja, ou seja, é bem tranquilo o conteúdo, sabe? E não tem muito como tirar leite de pedra, sabe? A lei de improbidade, em que pese ter mudado um pouco recentemente, não tem tanta coisa que pode ser explorada assim, sabe? Eles não vão fazer uma prova inteira de, de 8429. E o estatuto também, é evidente que eles vão cobrar questões, mas o próprio conteúdo separado para administrativo é muito enxuto, de maneira que, assim, nem se eles quisessem, dado o tamanho do conteúdo programático para essas matérias, nem que eles quisessem, eles poderiam dar um enfoque tão grande nessas matérias. É. Essa que é a ideia. E dá tempo de Então, assim, ler bastante, né? Até a prova também. sim, sim, porque são leis que o estatuto é aquilo, você vai ter que ler, não tem muito para onde correr. A lei de improbidade, tem concurso que cobra, tem concurso que não cobra, mas também não é uma lei extensa, né? E também não é uma lei muito complexa. Dá para você ler e dá para você fazer algumas questões aí para ter uma ideia. Vocês vão perceber que na própria resolução de questões muita coisa se repete porque assim não tem como tirar a água de pedra, sabe? Então, realmente, a nossa previsão aqui, a nossa análise fica que, embora seja uma coisa atípica, administrativo e constitucional, obviamente, vão ser cobrados, mas com uma relevância menor do que o de costume. É isso que baseado em todas as provas anteriores que a gente viu, a gente acabou concluindo. É E aquilo. aí, Assim, não significa, perdão.
pessoa não precisa estudar as matérias, né? Claro, claro. Mas o conteúdo que ela precisa ler não está muito extenso. Então, se ela se Sim, programar direitinho, ela consegue zerar, acho que mais de uma vez aquele conteúdo, pelo menos o conteúdo legal que tem ali. E é uma coisa sim. que depois a gente até vai esmiuçar um pouco mais também, mas a VUNESP ela costuma cobrar nessas provas de nível médio mais a lei seca mesmo também. Então, conforme você for conseguindo ler essas partes ali de administrativo e constitucional, você tende a não ter muita dificuldade. Então, é tudo isso que o Diego falou ali, não tem muito mistério. Não, e a minha preocupação, Júnior, principalmente com a galera que já estuda há um pouco mais de tempo, é ficar com a impressão, porque é o comum mesmo, é o mais normal de acontecer, é ficar com aquela impressão de que, pô, administrativo e constitucional, eu tenho que engolir, eu tenho que, sabe, eu tenho que cair dentro como se não tivesse amanhã, porque essa realmente é a regra. Mas para esse concurso em especial, é o que o Júnior falou. É claro que você vai estudar, mas a gente não acredita que vai ser o foco das cobranças, beleza? Então, é, uma coisa que é padrão é que realmente o foco seja português, né? Mas para essa prova em especial, a gente também precisa dar uma olhada na parte de matemática. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção, Júnior, em algumas análises que eu vi por aí, foi que alguns sites sequer se deram conta de que o conteúdo de matemática é separado do conteúdo de raciocínio lógico. E aí trataram como se fosse uma coisa só. Não é. Não é. Tem parte, se você for até o edital, você vai comprovar isso. Tem uma parte programática para matemática e tem uma parte reservada para raciocínio lógico. Não recomendo que você lide como uma coisa só. E por quê? Porque quando a banca vai lidar como uma coisa só, ela normalmente já coloca raciocínio lógico e matemático, ponto. É. Entendeu? E ali, eventualmente, vai cobrar um pouco de matemática, vai cobrar alguma coisinha, mas quando ela quer juntar as duas coisas, ela coloca raciocínio lógico e matemático e manda ver lá no conteúdo. Aqui não, aqui ela separou matemática e raciocínio lógico, com conteúdo para as duas coisas, beleza? Então é bom a gente ter esse cuidado aí. Avançando aqui, ops, foi para o slide certo? Quase. Beleza. Agora vai. Então aqui as preferências da banca por matéria, né? Quer falar aí da parte de português, Júnior? Português, a banca ela bate muito em interpretação de texto e sintaxe. Interpretação, ela costuma às vezes colocar também umas charges, caricaturas ali. E foi o que o Diego falou, tem textos às vezes muito extensos. Então, é bom treinar bastante a sua interpretação de textos e, como que a gente já falou, não deixar, apesar dos pesares, não deixar as outras partes também, as outras partes de português, de fora do seu estudo. Mas o seu foco, sem a menor sombra de dúvida, tem que ser para a interpretação de texto. E uma coisa interessante de interpretação de texto, vai ter até um outro vídeo que a gente vai falar sobre isso, é que ela vai te ajudar com tudo, inclusive na interpretação das outras matérias, porque quando você tem alguma questão, por exemplo, às vezes até de direito que foge um pouco da lei seca e tudo mais, às vezes é uma questão de interpretação mesmo junto ali com o texto legal. Então, interpretação vai ser um negócio que vai te ajudar não só com o português, como também com as outras matérias. Então, foi aquilo até que a gente falou mais cedo aqui no vídeo. Pega muita questão ali da VUNESP e treina ali a interpretação de texto até você conseguir estar habituado com o estilo da banca mesmo. Eu reforço o que a gente falou mais cedo. A essa altura, você só tem que estar fazendo questões da banca. Não é mais o momento de você estar fazendo questões de outras bancas, fazendo questões que vão divergir do seu concurso.
Entre agora e a data da prova é só para fazer questão da VUNESP, porque em especial na parte de português, ela tem um estilo de cobrança muito próprio, né? Justamente por aquele legado que a gente conversou de ter um histórico de fazer provas para vestibulares e tal. Então, ela tem um tipo de cobrança que é um pouco diferente, é um pouco distinto das outras bancas de concurso mais conhecidos, né? E a essa altura fazer questão também todo dia, né? Não só de português, como de Definitivamente, todos também. definitivamente. Nessa reta final, a resolução de questões é o que vai ser o diferencial. E, e assim, é importante também você ter em mente e já preparar o seu psicológico, porque pode ser, tá, que agora, com a prova se aproximando, os erros em resoluções de questões, ou seja, o erro enquanto você está praticando, pese um pouco mais aí na sua cabecinha, porque vem aquela coisa de, pô, falta tão pouco tempo até a prova e eu ainda estou errando questão do tipo X ou do tipo Y ou do assunto Z, sabe? Então, você tem que tomar um cuidado redobrado, porque a gente conversa bastante aqui sobre o psicológico e o preparo e a importância que a gente dá para isso, mas assim, não se deixa, não se deixa deslizar nesse momento, tá? Não caia na tentação de achar que, por conta da distância da prova, um erro agora é uma coisa inexcusável. Não é o caso, tá? É melhor que você erre agora, você É. erre antes, para que você, chegando à prova, já esteja com a sua preparação, já esteja mais calejado sobre o tipo de cobrança, o tipo de questão. E eu prefiro, e eu acredito que você também, que você erre 500 questões agora do que você erre uma na hora da prova. O momento de errar é É sempre esse antes da prova. pensamento que a gente quer que você leve, tá bom? Então, galera, vamos falar agora de matemática. Aqui, só para deixar claro, o que a gente quer de vocês nessa parte em que a gente está falando as preferências da banca é o que a gente já falou. Na reta final, é só aparar as arestas, tá? Então, o que a gente quer de vocês é o seguinte: dentro dessas matérias aqui que a gente separou como sendo o núcleo para esse concurso, esses assuntos são os assuntos que vocês vão focar. Eu vou parar de estudar todo o resto só para estudar o que vocês estão falando aqui? É claro que não, tá? Mas é uma questão de prioridade. Isso tudo vai variar tanto com o tempo que você tem livre para poder estudar, mais ou menos, como também a experiência que você já tem no próprio estudo para concurso em si. O que eu quero dizer com isso? Se você já estuda há algum tempo, é possível que você já tenha domínio sobre uma parte da matéria, certo? Então, essa parte você vai diminuir um pouquinho o ritmo e aumentar a outra parte, tá? Nesse caso específico, o que você vai aumentar é o que a gente está sugerindo aqui. Deu para entender a ideia? Exato. O que Agora, tá falando é para a galera estudar com estratégia, né? Essa que é a nossa justamente, sugestão aqui. justamente. Agora, se você está começando agora, está começando há pouco tempo, aí a gente tem que conversar algumas coisas que são sérias, tá? Que é o quê? Primeiro, você tem que estar com as suas expectativas bem ajustadas. Tá? Se você estuda há pouco tempo, estuda há alguns meses, você tem que ter ciência que os concursos estão cada vez mais competitivos, as pessoas estão indo cada vez
mais bem preparadas. Então, você tem que ajustar as suas expectativas para aquilo que você conseguiu absorver entre o tempo que você começou a estudar e agora, tá? Mais a diferença que falta até o dia da prova. Ou seja, Diego, você está falando que eu não vou passar? Claro que não. Não estou passando, não estou falando nem que você vai, nem que você não vai. Eu estou pedindo para você ajustar as expectativas. E isso quer dizer o que na prática? Se você tem, digamos, 2, 3 meses de estudo, 4, eu acho bastante improvável que você passe em primeiro lugar, por exemplo, certo? Então, assim, ajustar as expectativas. Isso não quer dizer que você vai mal, isso não quer dizer que você vai ser reprovado, isso não quer dizer que você vai errar uma matéria inteira, isso não quer dizer absolutamente nada. Só quer dizer para você preparar a sua cabeça, tá? Para esperar um resultado mais ou menos compatível com o tempo e com o empenho que você aplicou para a prova, beleza? Não adianta estudar 2 meses e querer um resultado de quem estuda 2 anos. Isso daí Exato. realmente O não que vai acontecer. que a gente está dando aqui são ferramentas até para você que está iniciando agora conseguir aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. Você Exatamente. sabendo quais são os tópicos onde você precisa dar aquele foco prioritário. Foi o que a gente falou, não que você não precisa estudar tudo, mas eu tenho pouco tempo, qual que é a prioridade que eu preciso dar? A gente está dando aqui para vocês de mão beijada toda essa análise que a gente já fez ali de diversas questões do que a banca tem essa preferência. Então, a chance vai ser maior dela cobrar esses assuntos. Não que você vá deixar de lado os outros, mas você aumenta as suas chances focando aqui também nessas matérias que a banca cobra mais, né? É aquilo que a gente sempre fala de você conseguir estudar com estratégia. É isso. Então, assim, a diferença vai ser o quê? A galera que já está na caminhada há um pouco mais de tempo vai dar uma intensidade nesses tópicos, enquanto dá uma reduzidinha em outros. E a galera que começou há pouco tempo dificilmente vai conseguir zerar o edital, certo? Então é aquilo. Como é um jogo de prioridades, né? Como é um jogo de prioridades, você vai tentar priorizar o que a gente está falando aqui, tá? De maneira a tentar maximizar o tempo que você tem até o dia da prova. Tranquilo? Então, beleza. Agora falando da parte de matemática, tá? Não por coincidência, a gente colocou aqui um, um pauzinho ali, uma contagem de pauzinho ali, porque o clichê é real. A galera que estuda direito, que faz direito, que está ligada ao direito, não é, né, dos mais, como posso dizer, e ainda manter a diplomacia. Não é uma galera das mais brilhantes, academicamente falando, das áreas de exatas, de uma Até, forma, de uma forma geral. até hoje eu nem conto, nem me dou o trabalho de contar troco quando me dão, porque eu não consigo fazer a conta rápido mesmo. Então, eu só torço para tudo dar certo. Então, assim, a gente não tem muito como te ajudar na parte de matemática, da matéria propriamente dita, mas a gente pode ajudar com a propensão da banca e as preferências da banca. Quanto a isso, na parte de matemática, você vai focar razão e proporção, porcentagem e média aritmética. De novo, quer dizer que você vai estudar só isso? Não, mas você vai fazer um equilíbrio entre o tempo que você tem para estudar e o tempo para a prova. Se você, por exemplo, não trabalha, não tem filhos, tem um dia um pouco mais espaçado, um pouco mais tranquilo, então você muito provavelmente consegue ver esses 3 assuntos que a gente separou como os mais prováveis de serem cobrados e com alguma tranquilidade ver os outros também. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, se a pessoa trabalha, se a pessoa tem filho, né? Enfim, se for mulher, então tem toda uma complicação a mais, porque
Tem a questão que a gente sabe que tem ainda, infelizmente, que é o lance da dupla jornada, ou seja, ela trabalha, depois chega em casa, ainda vai trabalhar mais, porque vai fazer comida, vai, enfim, cuidar das crianças. Então, isso daí é para poder ser aplicado à realidade de cada pessoa. O que a gente separou na parte de matemática são esses três assuntos. Então, o que você vai fazer é focar a sua resolução de questões nesses três assuntos. Sobrando tempo, você tenta cobrir os outros também. Beleza? A parte de informática, me parece, junto com o direito administrativo, que a gente vai ver já já, a parte que deve ser a parte mais tranquila da prova. Tá? Até mais um pouco, eu diria, do que o próprio direito administrativo, que também, penso eu, deve ser tranquilo. Porque o estilo de cobrança, como a gente falou aí no meio da conversa, da parte de informática, ele é bem direto. Não tem muito rodeio, não tem muita história. Ah, Carlos trabalha no TJ de São Paulo há 15 anos e precisa fazer uma planilha de controle de pessoal, blá, blá. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A tendência, a questão seja muito prática, sabe? Então, o Excel, a fórmula acima aplicada à tabela da imagem, traria qual resultado? A, soma não sei o que, B, divisão não sei o que, C, data atual, entendeu? Coisas assim. A tendência na parte de informática é ser uma cobrança bem direta ao ponto, tá? E com questões não tão grandes quanto algumas das outras matérias, beleza? E aí vocês vão focar principalmente nas questões da parte de sistema operacional, em especial as versões mais recentes do Windows, teclas de atalho, tá? E aí, tecla de atalho não necessariamente ligada só à parte de sistema operacional, mas de uma forma geral, teclas de atalho de uma forma geral, mas se puder, se você tiver como fazer essa interseção e estudar as teclas de atalho ligadas ao sistema operacional, maravilha, perfeito, melhor dos mundos. Tranquilo? E a parte de Excel, que sempre, ou quase sempre, é o terror dos concursos públicos, porque tem uma margem gigantesca para questões. Excel é um negócio extremamente complexo. Isso é um terror de forma geral, né? Sim, sim, É o, porque é o terror tem das muita pessoas. Ponto. funcionalidade. É. Tem muita funcionalidade. E aí, só de fórmula de Excel tem mais de uma centena, sabe? Fora as que você mistura. Então, você tem um comando C e tem o comando, sei lá, soma. Então, aí você bota se aconteceu uma coisa, aí você soma aquela célula com aquela outra. Então, assim, Excel, de uma forma geral, se você está focado em concursos que costumam cobrar informática, como é o caso do TJ, o Excel é uma coisa que você já tem que vir vendo ao longo do tempo, tá? Porque é uma Bom coisa até ter no computador. trabalhosa. É o quê? Eu acho bom até ter no computador também, Ah, para sim, estudando. definitivamente. Definitivamente. Toda a parte de informática, tá? É legal que você tente ver na prática, porque nem sempre na resolução de questões vai ficar tão claro o que está sendo cobrado e tal. Então, é bom você ver na prática, ainda que você tenha uma ideia do que está sendo cobrado ali, é bom você testar na prática, ir lá, coloca a fórmula no seu Excel para ver se realmente dá e tal. Até porque o próprio exercício prático de você pegar a questão de concurso e fazer no seu computador já vai te ajudar a memorizar aquela fórmula, aquele tipo de coisa, já vai te ajudar a pensar sobre como responder aquele tipo de questão, beleza? Então, de uma maneira geral,
Excel é uma coisa para ser estudada ao longo do tempo, porque tem incontáveis funcionalidades e é difícil você aprender ele de ponta a ponta no tempo entre a liberação de um edital, e isso daí não é só para o TJ de São Paulo, não. Qualquer prova. É muito difícil você aprender o Excel plenamente, você ter um domínio no intervalo entre a liberação do edital e a aplicação da prova. Então, é uma coisa que você vai estudar ao longo do tempo, porque também é costume cair. E aí passando para a parte de raciocínio lógico, tá? Equivalência lógica, negação de proposição. Então, assim, toda essa parte é meio padrão, tá? Das cobranças de raciocínio lógico. Equivalência, negação, tabela verdade, tudo isso é uma parte meio nuclear ali das cobranças de raciocínio lógico. Então, não é uma parte difícil, não é uma parte, ao contrário de algumas coisas de matemática, não é uma parte que vai te tomar muito tempo para você aprender e aprender bem, tá? Pelo menos essa parte lógica não é uma parte difícil, não é uma parte demorada de aprender. Depois que você entende a ideia, a tendência é que você deslanche nas questões, porque chega uma hora que não tem muito mais como fugir daquilo, sabe? É só pegar aquele início mesmo. Às vezes tu demora um pouco para engrenar, mas uma vez que engrena, já vai ficando mais fácil. E também a própria cobrança, depois de um tempo, não tem muito mais o que É. fazer, sabe? Pelo menos nessa parte lógica aqui. E aí você vai ver que quando você já tiver um pouco mais de segurança, fica até gostoso de fazer as questões, por mais abstratas que elas se apresentem, sabe? Então, se a vaca voa, então o céu é amarelo, coisas desse tipo assim. É Então, aquela até clássica. questões assim vão ser legais de ser resolvidas. Vem umas paradas meio sempre nada a ver, né? Que nenhuma que eu lembro até hoje, não sei se você vai lembrar, era uma que fala de Frodo, do Senhor dos Anéis, que é a conclusão da questão era que Frodo era um Lipson. Aí tinha muita gente que respondia a questão pensando, não, pô, eu vi o filme, pô, eu sei o que que é isso aqui. Aí respondia, só que dentro, acho que da lógica, salvo engano, a resposta era certa. Então, e aí, isso daí é uma coisa que é para a gente se atentar, porque essa parte lógica é o que a gente falou. Depois de um tempo, não tem muito mais o que você cobrar. Você já cobrou de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, do outro para um. Não tem muito mais o que cobrar, sabe? Dentro da lógica em si. E aí, o que as bancas fazem para continuar pegando os candidatos? Eles tentam confundir a percepção de realidade do candidato com o que eles esperam que ele responda na prova, que é exatamente isso que o Júnior falou. Ou seja, se eles cobrarem uma coisa básica, sabe? De verdadeiro com verdadeiro, de falso com falso, a equivalência de João não foi ao mercado, é o que. Se eles perguntarem isso, depois de um tempo, cascudo como a galera tá, é bem difícil que mais de 80% das pessoas não gabaritem, sabe? Então, o que eles começam a fazer? Brincar com as percepções, né, das pessoas, para poder tentar confundir um pouco mais. Então, ali, ainda que você saiba que, sei lá, que um porco não voa, é possível que a resposta seja, então porcos voam, Por mais sabe? contra-intuitivo que seja, no Por raciocínio mais lógico, um pouco contra-intuitivo de que voar. seja, é bom você ficar de olho, porque na falta de aprofundamento, eles vão querer mexer com a sua cabeça, né? E querer te fazer pensar no mundo real e não na cobrança da prova em si. Tranquilo? Então, aqui, por último, a gente tem.
a parte de direito constitucional. Em constitucional, a gente viu que a banca tem duas preferências mais latentes, assim. E nenhuma das duas é nada muito difícil, tá? Tanto em constitucional quanto em administrativo, ou seja, a parte de direito como um todo, me parece que deve estar bem tranquilo, especialmente para quem já estuda há mais tempo, tá? Isso daí é uma faca de dois gumes, né, Júnior? Porque ao mesmo tempo que você vai ter a facilidade, provavelmente vai ter a facilidade de acertar as questões, porque não tem muita coisa para ser cobrada, são assuntos que normalmente as pessoas já estudam há algum tempo. Ao mesmo tempo que isso é bom, porque a tendência é que você saiba o que a banca está querendo, né? Outras pessoas também vão saber. Tem menos Ou margem seja, para errar. ou seja, você vai ter, exatamente, você vai ter menos margem para errar, porque se você errar, provavelmente vai ser uma questão que muitas pessoas vão acertar, né? E a nota de corte deve dar uma subida, né? Então, para você estar dentro daqueles 2.000 que a gente falou lá atrás, você vai ter que tirar uma nota um pouquinho mais alta, né, em especial na parte de direito, do que você teria que tirar normalmente em outros concursos. E tem também uma observação de que direito e português, nessa prova especificamente, são eliminatórios. Então, no Bem mínimo, lembrado. tem que acertar 50% de cada uma dessas matérias ali para você não ser eliminado. Se acertar menos 50%, já está eliminado de pronto. E se acertar só 50%, aí é provável também que não consiga ser convocado, não consiga passar, né? Assim, você vai estar ali entre os aprovados, mas acho difícil com uma nota tão justinha assim também, conseguir ser aprovado, né, de uma forma geral, ali dentro do número de vaga. É o que a gente falou. As expectativas elas têm que estar ajustadas com o tempo que a gente tem, tá, de preparação assim ao longo dos anos, o tempo que a gente tem de preparação para esse concurso especificamente, tá? E também o quanto a gente se empenhou para essa prova. Então, de novo, não quer dizer que você vai mal, que você vai bem, que você vai acertar, que você vai errar. Não é isso. O que a gente só quer é que você ajuste as expectativas. Por quê? Por que eu falo isso tantas vezes e por que a gente considera isso tão importante? Por quê? Se você estiver dentro dos 2.000, por exemplo, daquelas 2.000 pessoas que provavelmente serão todos convocados. Digamos que você está entre os 1.800 primeiros. Você deve ser convocado? Acredito que sim. Se vai ser rápido, já é outra história. Isso é uma coisa, tá? Agora, tem uma chance, e é perfeitamente normal, de que você não esteja entre esses 2.000 primeiros colocados. Tanto em um caso quanto em outro, a sua cabeça tem que estar ajustada para a mentalidade de eu vou continuar estudando independente de, tá? Então você passou lá entre os 1.700, pô, caraca, ó, o pessoal lá do mente concurseiro falou que deve chamar 2.000, então tô esperançoso. Beleza, é para ficar esperançoso mesmo, tá? Mas continue estudando, não para. É. Por quê? Primeiro, pode sair outro concurso que aproveite as matérias que você estudou para essa prova. E aí é o que a gente sempre fala. Concursos de nível médio que cobram direito, o núcleo está sempre ali. Então, se sair um outro edital logo em seguida que você consiga fazer, é bem provável que você aproveite grande parte
do seu esforço para esse concurso. É, Beleza? eu vou até falar aqui de um erro, se a pessoa, ainda mais se ela ficar numa colocação parecida com essa que nem você falou, naquele limbo entre acho que você é chamado, mas não sei. Um erro para você não cometer, que isso, sei lá, isso aí me tirou 1, 2 anos de eu poder estar trabalhando. Que é uma vez que você fez um concurso, você fez uma prova, no dia seguinte não fica remoendo aquela prova, não. Já pensa no próximo e segue com a vida. O próprio TJ mesmo, eu tinha ficado muito bem colocado no TJ, estava faltando mais uma chamada e eu seria convocado. Eu ficava o dia inteiro olhando vacância, o dia inteiro pensando nesse concurso, e eu não estudei direito para o concurso do Ministério do Trabalho na época que estava para sair. Eu já estava com uma boa bagagem, eu consegui ir muito bem em direito constitucional, direito administrativo, português, mas eu não tirei a nota mínima na matéria específica que era eliminatória. Então, do nosso grupo de amigos, 2 foram convocados para esse concurso e eu ainda fiquei ali mais um tempinho estudando para outros, porque fiquei me remoendo no concurso anterior, que era até o TJ aqui do Rio de Janeiro. Então, uma vez que você fez, você já vai ter uma bagagem, você já vai estar preparado. Então, já vê o próximo concurso e foca nele. Se você tiver que ser chamado, você vai ser chamado para aquele concurso que você fez antes. Então, só uma dica extra aí que eu dou, até nesse sentido também. E se porventura você não tiver entre as 2.000 pessoas que a gente está imaginando que serão convocadas, também é a mesma coisa. A sua mente tem que ser, beleza, não deu certo dessa vez, não estou dentro, não me preparei o suficiente, ou não estava num bom dia, independente do que aconteça, tá? Se não tiver, a mentalidade é exatamente a mesma. Vou estudar para o próximo, vou aproveitar o que eu fiz até aqui, vou seguir em frente, tranquilo? Então, voltando aqui, na parte de direito constitucional, tá? A gente vai ver a preferência em nacionalidade, tá? E a parte de direitos e deveres individuais e coletivos, que também é padrãozão, né, de constitucional Em todo cobrar concurso. direitos e deveres individuais e coletivos é uma coisa bem comum de se cobrar. A parte de nacionalidade geralmente está no edital, né, dos concursos, por vezes é cobrada, nem sempre, mas no caso específico da banca VUNESP para concursos de nível médio ligados ao judiciário, e aí, de novo, a gente analisou pelo menos uns 5 anos de prova, com, sei lá, talvez quase uns 10 cargos diferentes de provas feitas pela VUNESP. E aí a gente acabou chegando a essa conclusão. Tranquilo? É isso que a gente quer que você foque. E para a gente terminar aqui, a parte de direito administrativo, que vai trazer a lei de improbidade, a 8429, o Estatuto dos Servidores de São Paulo, a 10.261. A parte administrativa me surpreendeu um pouco, porque está bem pequenininho, está bem enxuto, como a gente falou, está É. tranquilo, dá para você ler, dá para você revisar, dá para fazer bastante questão a direito, como o Júnior falou. É uma parte que vai ser eliminatória, você tem que tirar pelo menos 50% da prova, assim como português também. Então, não, a gente tem que evitar deslizar nessa parte, tá? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, muitas vezes o problema está não quando a gente desliza na parte difícil, mas está quando a gente desliza na parte É. fácil, que é justamente onde a galera arrebenta, entendeu? E aí joga a gente lá para trás na lista de classificação. Tá? A parte administrativa está bem tranquila, dá para levar mega de boa, dá para ver, rever, resolver questões, tá? Então, vamos com calma. Agora é a reta final, é hora de botar a cabeça no lugar. Você sabe que você estudou, você sabe que, independente de ter feito o suficiente ou não, tá? Você fez o seu melhor, você fez o que você podia
com as condições que você tem no momento. É isso que você tem que ter na cabeça. Se isso vai ser o suficiente para essa prova ou não, isso é uma questão à parte que, na prática, independe da gente a essa altura, tá? Então, o que você vai fazer nesse momento é tentar maximizar as suas chances, vai dar um foco um pouco maior em tudo que a gente separou aqui para vocês. A gente tentou analisar com muito carinho, com muita atenção, para ajudar da melhor forma possível e separar o que a gente tem como tendência e com maior probabilidade de ser cobrado nesse concurso. Beleza? E essa E aí, parte do direito aí, uma vantagem até do edital da VUNESP é que eles separam os artigos muito certinho ali. Então, você consegue, de uma forma muito tranquila, ler e reler a lei seca, que foi o que a gente falou ali, que é o que mais cai no concurso, várias vezes até o edital, né, até sair a prova, né, até o dia da prova. E e acaba que também não é a lei toda, né? não é a lei toda. Assim, você tem ali tudo bonitinho, tudo bem elencadinho ali no edital. E só uma dica extra que também não está aqui no slide em relação a atualidades, que está ali no edital também, tenta procurar no YouTube alguns professores que fazem resumo de coisas que podem cair na prova. Porque você tem ali dentro do edital um período específico de notícias, né, que vão ser cobradas. Só que a gente estudando para concurso, às vezes pode ficar muito complicado. Então, você ir no YouTube e procurar esses professores, que você encontra esses professores que eles falam assim, ó, nesse período aqui, o mais provável, às vezes, de você conseguir, de cair na prova do teu concurso, são essas matérias aqui. Então, depois dá uma pesquisadinha no YouTube que você encontra uns professores bem legais lá para poderem te dar esse bizu do que você estudar durante esse período. É uma boa de fazer. Isso aí. É isso. Galera, a gente espera que tudo isso tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? A gente está torcendo por todo mundo que vai fazer a prova. A gente torce para que você consiga entregar todo o seu potencial, entregar tudo que você estudou, tudo que você se dedicou, que você consiga fazer uma prova com calma, que você consiga ter discernimento e atenção suficiente na hora da prova, tranquilidade, tá? No dia anterior, sem exagero, nada de balada, nada de comida muito exagerada, nada de comida que você nunca comeu, que vai arriscar pela primeira vez, tá? É só essa reta final, falta bem pouquinho. Então, assim, vamos Outra, cuidar. outras duas observações até para fazer, e até lá tentar fazer alguns simulados para você conseguir se acostumar com o período de prova, assim, com o tempo. Porque se você deixar para fazer isso em última hora, você vai cansar, seu corpo não vai estar habituado a fazer a prova. Se você, às vezes, está querendo criar também uma disciplina de estudar em casa, ou ver, às vezes, algum material gratuito, eu e o Diego, a gente fez um vídeo recente que já está lá no canal, que é como estudar em casa, que acho que pode ser uma boa de você dar uma olhada também, que vai ter um bocado de dica ali que pode te ajudar também nessa Aí, reta tá. final aí, até para você criar disciplina. E é isso, treina seu corpo também para o dia da prova, porque ficar às vezes ali essa quantidade de horas sentado, parado, também é punk. É bom você já estar acostumado com isso também. E essa prática aí que o Juliano está falando, ela vai treinar não só o seu corpo, tá? Vai treinar a sua mente também. Porque se você fizer o simulado como a gente acredita que tem que ser feito, e aí tem um post lá no site também falando sobre como fazer simulado, como simular o dia da prova e tudo mais, dá uma olhadinha lá no site. Se você fizer como a gente recomenda, você vai se preparar, você vai ter aquele tempo reservado idêntico à prova, você vai ter questões que você não sabe a resposta, você vai ter aquele controle ali, você só vai sair dali daquele espaço de estudo quando acabar o tempo ou você acabar a prova, que acontecer primeiro, tá? Então, assim, é bom você se colocar nessa situação, nessa reta final, tanto quanto possível, mas só cuidado com essas dosagens, tá bom? Nada de exagerar, nada de querer estudar 10 horas por dia, especialmente tão perto da prova, beleza?
Então, só para se despedir aqui, muito obrigado a todo mundo que viu até aqui. A gente espera de coração que tenha ajudado. A gente separou o material todo para vocês, na expectativa de ajudar da melhor forma possível. E muito obrigado pelo retorno que vocês sempre dão para a gente, todo o carinho, as Valeu mesmo. mensagens, tá? Se puder, manda um alô para a gente lá no Instagram, Mente de Concurseiro _ oficial. Dá uma checada nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Com certeza absoluta, você vai encontrar algum outro vídeo que vai te ajudar, nem que não seja tão específico quanto esse, mas de uma maneira mais ampla nos seus estudos, vai colaborar de alguma forma. Lá no site, como eu falei, tem diversas matérias, todas sobre estudo, para a galera que prefere ler, técnicas, dicas, fala sobre mindset, todo esse tipo de coisa, tá bom? E, por último, mas não menos importante, lembra sempre de dar uma checadinha lá no Mente de Concurseiro, no podcast, tá? Que está no Spotify. É isso, galera. Então, muito obrigado para quem viu até aqui, de Valeu, verdade, de pessoal. coração, Obrigado. e até o próximo vídeo. Valeu, Valeu. pessoal.